voltamos com o debate sobre a transposição das águas do Rio São Francisco. E eu quero saber da Silvia como é que estão nossos telespectadores. O que tem de novo entre os telespectadores, Silvia? Então, Alexandre, muitos nordestinos participando, alguns dizendo que vai ajudar muito o Nordeste, outros criticando duramente a proposta. Muita gente dizendo que está começando a entender um pouquinho o que é o projeto da transposição. Muitos telespectadores falando que achavam que o Rio mudaria completamente de curso, enfim. Bom, eu queria ir a 3 pontos que dizem respeito basicamente à revitalização do Rio. O Everton de Itatiba pergunta: as consequências ambientais dessa obra existem? São de que tamanho? Com que impacto? O Tim Roberts de São Carlos, interior de São Paulo: e a salinização do rio? Ele diz que já viu várias vezes essa coisa de que a água do mar está entrando, e afinal está entrando, a vazão está baixa, não está? E a Cláudia Carvalho, de Camboriú, pergunta se o rio está mesmo muito assoreado, e se tirar a água agora com ele nesse nível de assoreamento, então não pode condenar o rio à morte, se ele não pode secar. Perfeito. João Suassuna, podia responder? Veja só, primeiro eu gostaria de colocar aqui o seguinte: os canais da transposição do São Francisco, eles foram dimensionados para transportar até 127 metros cúbicos por segundo. Certo. Eu creio que, uma vez implantado isso aí, dependendo da necessidade hídrica do Nordeste, vão ser transportados 127 metros cúbicos por segundo. Isso eu não tenho dúvida com relação a isso. Quando se constrói um edifício de 127 andares, nesse edifício vão morar os 127 inquilinos, e não apenas 26, e todos eles pagando o condomínio dos 127. Isso a é uma sua coisa hipótese é que não vai ser operacionalizado da forma como está sendo apresentado. Exatamente. Vai depender muito da necessidade hídrica do Nordeste. Então vão ser os 127 metros cúbicos por segundo mesmo. Agora, não está claro que essa água vai sair desses canais para atender 12 milhões de pessoas no Nordeste que está sedento, não. A população difusa do Nordeste, que é a mais carente d'água, essa não vai ver a cor da água do São Francisco. Essa população que hoje vive sendo assistida por frotas de caminhões-pipa, ela vai continuar sendo assistida por frotas de caminhões-pipa. Porque essa água do São Francisco, quando cair nessas grandes represas do Nordeste, ela vai atender uma estatística que ocorre não só no Brasil, mas no resto do mundo todo. 70% desse volume vai para o agronegócio, 20% para o uso industrial e apenas 10% para o consumo humano. A população difusa não sendo atendida, no meu modo de entender, isso é a perpetuação da indústria da seca. Para você ter uma ideia como isso vai ser utilizado pelo grande capital, só no Porto de Pecém estão construindo agora uma siderúrgica, que é a Ceará Steel. Ela sozinha consome volumes equivalentes ao consumo de uma população de 90 mil habitantes. Se fizerem isso, vão pôr em risco todos os investimentos que foram feitos na bacia do Rio São Francisco. Para você ter uma ideia, só no setor elétrico, a Chesf, com muita competência, investiu 13 bilhões de dólares. E eu costumo dizer, energia é sinônimo de desenvolvimento, a gente não pode estar brincando com isso, não. Perfeito. Bom, eu tenho perguntas dos telespectadores sobre as questões mencionadas da revitalização, mas eu gostaria de ouvir o professor Carlos Borges a respeito desse desvio que se supõe que o projeto terá, e foi citado inclusive o Ceará Steel. Eu só quero entrar um pouco na discussão do doutor Paulo Souto com o Sarmento. Porque se o projeto de Jaíba vai consumir 80 metros cúbicos por segundo de água para irrigação, por que não houve esse levante nacional contra esse projeto? Porque se apenas para retirar 26 metros cúbicos por segundo, se faz toda essa laje. Para abastecimento humano, né? Para abastecimento humano. E eu vou querer explicar aqui para o João Suassuna, o doutor Paulo Souto, porque eu acredito muito na boa-fé deles, entendeu? Mas vou dar uma explicação hidrológica do verdadeiro significado desse projeto de transposição. São 26 metros cúbicos por segundo que serão utilizados da seguinte forma. Os açudes atuais do Nordeste, por exemplo, vamos tomar o Ceará, por exemplo.
São 15 bilhões e meio de metros cúbicos de água acumulada no estado do Ceará. Entretanto, o velho Denox, todos esses açudes foram construídos pelo Denox, que hoje está um pouco esquecido da mídia, mas dos 15,5 bilhões de metros cúbicos, o João Suassuna deve saber disso, porque pelo menos ele já deve obter isso em vários artigos de jornais, apenas 20% desse total é aproveitado. Por quê? Porque na filosofia do velho Denox, Só para a gente contar para o telespectador, é o Departamento Nacional de Obras contra Secas. Departamento Nacional de Obras contra Secas. Isso. Na sua gestão, sábia gestão, o Denox, na sua série histórica de dados hidrológicos, colhida a partir de 1910, na sua existência até os dias atuais, o Denox verificou que há 2 grandes períodos críticos dentro dessa série histórica de, digamos, 80 anos, quase 90. O Denox tem 98 anos. São 1927 a 33, são 7 anos secos, os períodos mais críticos, mais desfavoráveis, Sim. e o de 50 a 58. São 8 anos secos. Houve, mais recentemente, já faz parte da nossa geração, aquele 79 a 83, que aquela seca de 83 foi um desastre que atingiu até o estado do Maranhão. Mas foram 5 anos. Mas o Denox sempre raciocinou de que as coisas têm que ser resolvidas levando em conta na possibilidade da existência de uma seca como a de 50 a 58, um período desfavorável de 50 a 58. Então, nessa hipótese, é que o Denox dimensiona a disponibilidade hídrica daquele açude. O açude Oroz, por exemplo, tem 2 bilhões de metros cúbicos, mas só aproveita 360 metros cúbicos por segundo, em torno de 20%, menos de 20%. Quer dizer, 20% do açude Oroz é... A transposição, a grande finalidade dela, o grande objetivo dela, isso precisa ser dito para a sociedade, é que você vai poder potencializar os açudes da região. Você vai utilizar com normalizar a oferta. Mas seria ótimo que pudesse fazer isso nos açudes de todos os outros estados nordestinos. Com licença, doutor Que estão, Paulo. aliás, muito mais próximos do São Francisco. Por que não? Tudo bem. Agora, só uma Não, coisa. eu queria só concluir. Por favor. Por que não nós vamos fazer essa sinergia também nos outros açudes? Com licença. Então é o seguinte, eu quero mostrar que o significado do projeto da transposição. Então é o seguinte, não é pegar água e jogar água dentro dos açudes. Não, os açudes do Nordeste, em vez de você, o Oroz, em vez de ter 20%, ele vai ter 40% do seu aproveitamento. Esses 20% a mais, doutor Paulo, é que vão ser utilizados para irrigação. Porque você pode utilizar sem medo, que é aquele medo que o Denox tinha, de que o açude secasse, aí faltava água. E o açude, quando não utiliza a água por esse medo, acaba tendo uma evaporação maior. Ele vai ter uma evaporação muito maior da água, que são 2.800. 2.800. Agora, eu estou aqui, esse assunto é complicado para a gente passar para as pessoas. É né? claro. E eu estou com várias questões aqui que ricochetearam e mudaram de direção. Então, eu vou tentar colocar alguma ordem em algumas questões. Primeiro, as questões ambientais referentes à revitalização. Eu perguntei, inclusive, para o João Suassuna, mas ele preferiu falar sobre a questão da capacidade que está sendo projetada para os canais e que, em sua visão, denunciam uma possibilidade de que no futuro se utilize essa capacidade máxima e não a proposta pelo governo. Não é isso? Me permita, a premissa dele... A resposta do Dr. Cássio foi em relação ao Dr. Paulo Soto, e não em relação à resposta do Dr. João Suassuna. Então, estou tentando botar um pouco de ordem para o telespectador entender, não é isso? Não, mas eu só queria concluir, que eu acho que ele quer responder ao João Suassuna, e eu vou deixar o Sarmento responder ao João Suassuna. Não, A questão ambiental. Por exemplo, São Paulo, nós estamos no estado de São Paulo. Vamos tomar um exemplo do estado de São Paulo, a gente pode pegar o Rio de Janeiro também, Tá bem. que é aqui próximo. São Paulo importa do Rio Piracicaba 33 metros cúbicos por segundo. Isso representa mais de 60% da disponibilidade hídrica do Rio Piracicaba. Todo paulistano sabe disso. certo. Nós estamos tirando do São Francisco 1%
1%, apenas 1%. O Rio de Janeiro, que eu participei na época do Perfeito, Carlos Lacerda, mas- só um exemplo do Rio de Por Janeiro. favor, rapidamente, porque agora eu preciso passar para os outros que Viu? precisam falar. O Rio de Janeiro retira 160 metros cúbicos do Rio Paraíba do Sul. Certo. Isso representa 70%, não é 1%. Perfeito. Então- esse 1% não influencia ambientalmente coisa nenhuma Perfeito. na bacia do Rio São Francisco. Professor Apolo, nós estamos aqui Se com o questões ligadas a... doutor Cássio Borges permitir, eu gostaria de ter um tempinho para colocar o seguinte. Ele está dizendo que é 1% só do São Francisco, da vazão média na Isso. fossa, que vai ser retirado. Doutor Cássio, eu sou médico, eu não sou engenheiro. Então, o senhor deveria saber que 26,4 metros cúbicos por segundo, que é 1%, seria, num total de 9 meses, sem interrupção, porque há perdas no bombeamento de água, daria 1,66% apenas de 37 bilhões que estão nos açudes. O senhor vai fazer uma revolução no Nordeste com 1,66% a mais de água do que o que já tem lá? Isso é impossível. Mas vamos dizer que o senhor esteja enganado, que seja a média de 65 metros cúbicos por segundo. Daria, no máximo, 4,1%. Ou seja, o que vai ser levado a mais para o Nordeste é quase nada. Pode não ser muita coisa tirada do São Francisco, mas não é nada lá também. Então, a obra do São Francisco é a obra pela obra. O monopólio do cimento no Brasil, o monopólio do aço, as empreiteiras, estão batendo palma para esse projeto. Será que o senhor não vê isso? Quando o Sarmento diz que eu fiz um discurso político, é porque eu gosto muito do Lula, eu fiquei querendo imitá-lo, fazer um discurso político. Porque quem está falando que vai fazer a redenção do Nordeste é o presidente da República, e não é verdade. Isso não tem respaldo técnico. Por exemplo, o São Francisco não tem água para produzir energia elétrica, 95% da energia vem do Rio São Francisco, e o professor Célio Berman, que publicou um trabalho bacana sobre dossiê energia na USP, ele coloca que Xingó e Itaparica teriam que ter mais 8 turbinas, conforme o projeto original, que produziriam mais 3.500 megawatts de energia, e não foi autorizado a produção porque não tem água. Outra coisa importante, Não confere eu com os tenho dados aqui da um Chesf. trabalho do professor Bonfim, Manuel Bonfim, tem 21 obras inacabadas de irrigação, projetos de irrigação em todo o Nordeste Setentrional, do Piauí, Ceará, Pernambuco e Paraíba, fora os de Minas e da Bahia. Esse projeto, se continuar, vai ser mais um projeto inacabado. Nós temos aqui trabalho do professor Aldo Rebouças, maior hidrólogo do Brasil, que atualmente não está podendo mais participar desses debates por questões pessoais. Ele está colocando que a disponibilidade hídrica no Nordeste é imensa, o que não é gestão da água. Eu gostaria de Da falar mesma sobre esse forma que no Nordeste, Agora você não, tem agora pessoa não. que não tem Minutinho comida, só. mas tem comida no Nordeste. O problema da água no Nordeste é usado pela indústria da seca para justificar a mazela da condução política da região. Isso é fundamental. Então, eu não posso concordar com você, doutor Sarmento, que a minha colocação é política, porque você sabe que o Mar de Aral, na antiga União Soviética, o Rio Colorado, nos Estados Unidos, e o caso do Rio Amarelo na China, essas transposições levaram a prejuízo para o México, levaram a secar o Mar de Aral, são verdadeiros traumas na história da humanidade. Então, há outra proposta. Eu estou aqui com a proposta do Comitê da Bacia de São Francisco, que legalmente o governo está atropelando o comitê pela lei 9433 de 97 é um instrumento. O comitê recebeu e está deliberando no sentido de fornecer água para Paraíba e Pernambuco. Nós reconhecemos que há regiões da Paraíba e Pernambuco, aliás, Pernambuco está na bacia de São Francisco, tem 600 quilômetros de bacia, de rio. Então, para Paraíba e Pernambuco, Vocês nós somos a reconhecem favor isso? de uma adução de 9 metros cúbicos por segundo e não de 28 metros com esse projeto megalomaníaco, para atender a necessidade da população pobre da Paraíba e de Pernambuco. Outra coisa é o eixo norte. O eixo norte é levar água onde já tem água demais. Agora, eu sou a favor do governo federal investir no Ceará. O Ceará já fez um grande progresso para levar a adução de água, obras hídricas, com a água que já tem lá, e aumentar a coleta de água. Eu estive em Fortaleza recentemente, é impressionante a quantidade de água usada para lavar carro, para piscina, e água de chuva direto que não é aproveitada na cidade, um desperdício muito grande. Porém, é preciso investir em milhares de pequenas obras
para levar água para os proprietários agrícolas no interior do Ceará, da Paraíba. Esses proprietários agrícolas, eles mesmos sabem, eles não falaram, que não acreditam que essas grandes obras são para eles. Então, eu acho que a questão técnica e a questão política não estão tão separadas assim, e a gente está vendo que esse projeto não é apoiado pelos setores técnicos do país, como a SBPC. Perfeito. Então, é um projeto governamental, é um projeto político. Um minutinho só que eu preciso... citado. Mas será dada só a palavra ao senhor, só que eu tenho que fazer um intervalo. É minha obrigação. O Opinião Nacional volta em um minutinho. Até lá.